Sim, não mentira. Após uma live no YouTube no canal do Gabigol após ano novo com uma contagem regressiva quando acaba do nada nós ver essa cena. O impossível aconteceu. Gabigol, no Cruzeiro. Gabigol nem pensou duas vezes e foi. Eu achei que ele escolheria ir para o Palmeiras, mas vamos respeitar o craque e fazer o quê? Nunca pensei que ele escolheria o Cruzeiro. Simplesmente Gabigol. Eu espero que o craque tenha uma boa atuação no Cruzeiro, principalmente os gols e as assistências, mas sempre nunca será esquecido no Flamengo. Os gols também o dia que ele deixou o Flamengo.